Porque há uma cultura no Brasil que está como uma avalanche, tirando de nós o vínculo que nos liga com a espiritualidade. E esta cultura é: Deus só quer o coração. Essa cultura é: qual o problema? Deus me aceita do jeito que eu sou. A ausência do ensinamento da espiritualidade na igreja brasileira, e isso reverberando na cultura, porque a igreja é feita pela sociedade. Então, se essa sociedade vem para a igreja e não ouve o ensino da palavra, só ouve esta barganha política que está acontecendo no país, só ouve essa demanda financeira que está acontecendo no país, onde as mensagens não são bíblicas, são autoajuda. Você liga para qualquer programa de televisão no final de semana da igreja, só é: você vai receber, você vai ter vitória, é campanha para lá, campanha para cá, e o povo achando que evangelho é isso, e evangelho não é isso. Não temos mudado esse país porque nós evangélicos estamos enganando este povo brasileiro, mostrando um evangelho água com açúcar, e nós temos que mostrar o evangelho de sangue, porque água com açúcar não dá vida, mas sangue dá. Sangue é vida. João 10, escolhi os versículos 9 e 10 como texto áureo para a nossa reflexão de hoje, quando Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, e terá uma vida de intimidade, saindo e entrando, e não faltará o alimento espiritual, porque Ele é a fonte de vida. E Ele adverte que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Somente Ele é que tem a base de vida para nos dar. João é o evangelho mais lido no mundo. A síntese, o teor deste livro nada mais é do que uma exigência e uma soberania divina para produzir nos homens confiança no Salvador, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem realmente recebe Cristo, limpa a sua alma de toda idolatria, de todos os saberes infundados sobre a espiritualidade. Não estamos aqui puxando brasa para a sardinha e nem querendo ser exclusivistas, mas é a palavra de Deus que nos garante, quando Paulo diz em 1 Coríntios 15, que sem a ressurreição de Cristo, nós estaríamos perdidos. Ali está chancelando, legitimando a nossa espiritualidade, porque Cristo ressuscitou é que não é vã a nossa fé, a nossa crença, a nossa espiritualidade. Se Cristo não tem ressuscitado, como Maomé não ressuscitou, como Buda não ressuscitou, como Confúcio não ressuscitou, como os grandes pais e ideais e teóricos das religiões não ressuscitaram, nós também seríamos sem vida. Nós temos garantia de vida, nós temos confiança, segurança e esperança, porque Cristo ressuscitou e está vivo em espírito entre nós, através do seu Espírito Santo. Então, quando paramos para observar e analisar a vida humana na terra, nós vemos que o homem se constitui a partir das atividades objetivas. Nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e buscamos uma morte saudável, mas deixamos como herança a vida organizada que nos foi permitida produzir. A isto chamamos de vida objetiva ou atividades objetivas. Nós nos formamos biológico, social e material. E isto nós buscamos de forma veemente. Até entramos em desespero quando não conseguimos esta formatação. Até nos angustiamos quando temos dificuldades para formatar esse bojo de atividades, de virtudes e de condicionamentos. É triste quem não estudou, quem não se qualificou, tem sempre algo a desejar. A vida espiritual é da mesma forma. Uma vez essas condições biológicas, materiais, sociais, organizadas, a gente
às vezes ainda se sente vazio. Agora você imagine quando nós não formatamos a espiritualidade, quando nós não cuidamos da subjetividade, que é o homem interior, que a Bíblia tanto fala. Da mesma coisa que uma casa tem seus móveis para ficar bonita, esta casa, que é uma casa, também tem uma mobília. A chave desta casa é a espiritualidade. A nossa conduta, as nossas virtudes produzidas embelezam esta casa. E o mais interessante, preenche o vazio que as objetividades não preenchem. Dinheiro não preenche o vazio, riqueza não preenche o vazio, sexo não preenche o vazio, bens não preenche o vazio, viagens, fama. É incrível isto, como as coisas de fora não nos preenchem, porque o homem não é só biopsíquico social. Aos poucos as ciências humanas estão abrindo a mão de teorias e conceitos fechados, contrários à espiritualidade, para dizer que o homem é um ser espiritual, e o homem é um ser espiritual. Nós não surgimos do nada, nós não surgimos do Big Bang. Há uma voz poderosa que nos formata, há uma mão poderosa que nos constitui. Enquanto não tivermos consciência disto, nós estamos vazios. E estas condições subjetivas precisam ser organizadas e buscadas. Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto você está vivo e está podendo procurar. Depois não dá mais tempo. Eclesiastes 12, versículo 1: lembra-te do teu Criador no período em que você está ativo, em que a sua lucidez está ativa, antes que venham os dias maus e você procure resolver e não dá mais tempo. O cansaço que nós produzimos por estarmos tão loucamente, exageradamente buscando as coisas da objetividade para nos completar, e a gente não encontra, nos faz cansar, nos faz ficar oprimidos. É por esta razão que Cristo, em Mateus 11:28, diz: estou aqui, venha a mim, que eu tiro o cansaço e repreendo a opressão. Talvez você diga: mas eu não estou sentindo esse Cristo falar comigo. Ele fala todo dia, através de sonhos, através de circunstâncias, adversidades, guerras, problemas, dores. Apocalipse 3:20, ele diz: estou à porta batendo. Você não escuta? Se você escutar e abrir, fique tranquilo que as coisas irão ser solucionadas. Ele não disse que iria impedir de sermos atingidos por estas coisas adversas. Ele nos prometeu vitória, mas ele não disse: eu vou erradicar vocês desta adversidade. Não, enquanto estivermos na terra, estamos suscetíveis às adversidades. No mundo tereis aflições, Mateus 16:33. Mas tenham força, tenham ânimo, tenham coragem, não desista, não desanime, não retroceda. Ah, mas a guerra está toda sobre mim. Ninguém tem guerra maior do que o outro. Todos nós estamos no mesmo barco. Tem gente morrendo, tem gente perdendo filhos, tem gente perdendo marido, perdendo esposa. Ninguém está sofrendo mais do que o outro. A minha dor é a maior de todas. Não. Eu estou com um caso aqui em uma congregação nossa, em que um presbítero da nossa igreja perdeu o filho, perdeu a nora, e ficaram duas crianças de 3 e 4 anos. Que dor terrível. A dor da existência está campeando o mundo todo. Parece que Deus está de forma bem arquitetada dizendo: eu vou mostrar à humanidade que ela está num beco sem saída, e que no final deste túnel não há deuses constituídos e criados por eles para salvá-los, só há eu, diz o Senhor.
Precisamos ter esta consciência. Isto fala de espiritualidade, fala de razão. Então esse vazio na alma é porque o homem não é só material e social. Ele precisa aprender que ele é espiritual. E por ser uma dimensão abstrata, não palpável, não visível, simplesmente a espiritualidade causa muita discórdia e tensionamento. O Brasil está vivendo um momento de discordância e tensionamento por causa da espiritualidade. O cristianismo no Brasil está em crise. Nós precisamos de uma reforma, de uma revolução, de um avivamento. Gente, nós somos ou um vaso de honra ou um vaso de desonra. Ou nós somos uma fonte de entendimento ou uma fonte de confusão. A salvação é opcional. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê? Não é uma imposição. Se fosse uma imposição, ninguém queria o Senhor. Porque a nossa índole, e é inerente a nós, não gostarmos de nada imposto. É peculiar a nossa alma. Então Cristo, de forma democrática, diz: eu estou à porta, batendo, se você abrir eu entro. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Se alguém crê, ele não impõe, tendo razões para impor, porque ele é o Criador. 40 bilhões de pessoas já passaram por essa terra. E interessante é que a nenhum viveu eternamente. Não importa o que você crê, a ideologia que você defende, a teoria, não importa. A descrença, não importa. Você tem liberdade de pensar e agir da maneira e da forma que você quiser. Agora saiba, Gálatas 6:7, tudo que for plantado será colhido. Se você não crê, você não pode no juízo final dizer: eu queria entrar agora. A vida na terra é apenas uma preliminar da vida oficial que está para chegar. O Senhor permitiu nós nascermos depois de uma disputa de espermatozoide terrível, grande. Foi uma disputa e alguém escapou e disse: sou eu. Conversa que você escapou, conversa que você disse: sou eu. Você não é protagonista de nada. Ali estava a mão de Deus direcionando: eu vou permitir você nascer. E a vida na terra que você viver aí vai ser uma preliminar, vai ser uma prova, vai ser um teste. Eu não creio, o problema é seu. Mas já está de 1-0 para Deus. Só em você nascer já está de 1-0 para Deus. Empate o jogo. Seja protagonista da sua espiritualidade, com temor, com tremor, com reverência. E não um vaso de problemas. E nós somos esta fonte de problemas. Põe aí Romanos 7:24. Olha o que diz um dos maiores teólogos que essa terra já conheceu, após São Paulo: miserável, eu sou um miserável, não consigo me libertar, não consigo me livrar, não consigo fazer uma oxigenação na minha alma, uma faxina na minha mente. Eu sou um miserável. Quem está falando é um grande teólogo, é um grande filósofo, um grande advogado, um cara que a cultura maior daquela época era sobre ele. Não é qualquer um que está a falar. Um homem que conhecia todos os deuses do panteão, um homem respeitadíssimo. Mas aí ele sente a dor do vazio na alma e grita: por acaso tem alguém que possa me livrar dessa dor? Porque a ausência de Deus na alma humana lhes causa dor. Dor da solidão, a angústia, o vazio. Esta é a condição de todos nós. Por isso que nós precisamos da espiritualidade. E Paulo é muito correto, ele é muito honesto com a sua dor. Ele diz: sou um miserável, eu até penso em fazer o bem, até planejo, projeto, faço croquete, escrevo, mas quando chega a hora de produzir o bem, a minha alma produz o mal. E quantas vezes eu planejo não fazer o mal, quantas vezes a consciência me diz: você está errado, e eu digo: agora eu vou fazer certo, continuo fazendo errado. Paulo está dizendo: não adianta eu aderir a uma ideologia, a uma filosofia religiosa,
Não adianta eu depositar a minha fé em A, em B, em C, em D. Não adianta. Eu só tenho um caminho. Ninguém liberta o outro. Nenhum humano liberta outro humano. Esse humano pode ter morrido e tenha sido queimado o seu corpo, ou feito qualquer coisa de bondade na raça humana, mas existe uma obrigação de todos nós. Não existe santo na terra que purifique outro humano. Inclusive na teologia cristã, o santo não é quem está morto. Na teologia e na espiritualidade, o santo é quem está vivo, que está guerreando contra o pecado. Cai aqui, levanta acolá, e no final diz: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, o meu Senhor. Essa aqui é a grande verdade, este é o santo. Porque a palavra santo na Bíblia não fala de vestimenta, não fala de cultura, não fala de costumes. A palavra santo na Bíblia significa ter coragem de ser exclusivo só para Deus. E Paulo exige isso dele. O que é que eu faço? E encontra Romanos 8, põe Romanos 8, versículo 1. Depois dessa declaração fortíssima dele, ele diz: agora descobri, estou livre. Porque quem está em Cristo e anda segundo a carne, está escravo. Mas quem está em Cristo e busca andar segundo o Espírito, está livre. E quando ele diz isso, ele fala: geralmente queremos um Deus que nos aceite do modo que ele nos encontra. Escuta isso. Geralmente queremos um Deus que nos aceite do modo em que ele nos encontra e nos permita viver do modo que queremos ser. Esta é uma ideologia presente no Brasil. E aqui está o grande tendão de Aquiles da igreja. Porque há uma cultura no Brasil que está como uma avalanche, tirando de nós o vínculo que nos liga com a espiritualidade. E esta cultura é: Deus só quer o coração. Essa cultura é: qual o problema? Deus me aceita do jeito que eu sou. A ausência do ensinamento da espiritualidade na igreja brasileira, e isso reverberando na cultura, porque a igreja é feita pela sociedade. Então, se essa sociedade vem para a igreja e não ouve o ensino da palavra, só ouve esta barganha política que está acontecendo no país, só ouve essa demanda financeira que está acontecendo no país, onde as mensagens não são bíblicas, são autoajuda. Você liga para qualquer programa de televisão no final de semana da igreja, só é: você vai receber, você vai ter vitória, é campanha para lá, campanha para cá, e o povo achando que evangelho é isso. Evangelho não é isso. Evangelho é uma rede de pescar, onde os pescadores são os pastores que tratam estes peixes, tira as escamas, tira o fel e deixa pronto para ser degustado pelo Senhor. Evangelho não é uma remediação. Evangelho não é um desvio, não é. Jesus não é, evangelho não é o aterro sanitário da cidade. Evangelho é conduta, evangelho é compromisso, evangelho é condicionamento. É impossível eu beber da água de Cristo e condicionar-me errado. Paulo fala isso dizendo: eu era um velho zambujeiro, produzia frutos más, produzia espinhos, e fui cortado e enxertado na videira. Uma vez enxertado na videira, indubitavelmente, inexoravelmente, irreversivelmente, eu terei que dar fruto da videira. O profeta Jeremias diz: é impossível uma fonte d'água, da água potável e água salobra. Se eu tenho um Cristo, eu não tenho a metade luz e a metade trevas. A natureza nos ensina coisas espetaculares. Por exemplo, tente unir a água com óleo. Outro exemplo: a gente até toma, a gente até bebe café com leite, mas ambos perdem a sua essência e cor.
O leite deixa de ser branco e o café deixa de ser preto. É uma mistura que perde a sua identidade. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, o Senhor deu a identidade da igreja, que entrou pela porta que é Ele, dizendo: vocês são sal e luz. Sal porque o mundo vive podre e precisamos dar sabor e preservar. Luz porque o mundo vive nas trevas, com suas culturas e seus costumes e suas condutas. E o Evangelho clareia, ilumina, indica, norteia. Jesus não é uma ideologia, Jesus não é uma religião, Jesus não é uma teoria, Jesus não é um conceito. Jesus é o Filho de Deus, que renunciou à sua vida, morreu no Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus e diz: eu sou a água, eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou o caminho. Não queremos assim menosprezar religião de ninguém, estamos apenas dizendo a lei maior. Nenhum humano, rico, milionário, poderoso em conhecimento, chegará à altura de um anjo. Imagine a altura de Cristo. Se a igreja quiser, a gente muda este país. Não temos mudado esse país porque nós evangélicos estamos enganando este povo brasileiro, mostrando um evangelho água com açúcar. E nós temos que mostrar o evangelho de sangue, porque água com açúcar não dá vida, mas sangue dá. Sangue é vida. Precisamos ter essa consciência. Então Cristo não nos aceita do jeito que a gente quer que Ele nos aceite. Não existe. Jeremias capítulo 18 está escrito que o barro não dá ordem ao fabricante de vaso. É o barro que não tem vida. Se não tem vida, está nas mãos do fabricante. E o fabricante faz do jeito que está na cabeça dele. Quem somos nós como barro para dizer para o fabricante: eu quero ser do modelo tal, do modo tal? É o fabricante que diz. Pega a gente, os grãos, molha, junta e começa a trabalhar. É o lapidar, é o burilar. Sai mondrongo para lá, sai caroço para cá. Não é você que tira os caroços. Não é você que tira os mondrongos. Põe aí Gálatas 2:20. Esse Paulo que em Romanos 7:24 dizia: eu sou um miserável, um desgraçado. E que em Romanos 1 ele diz: encontrei a liberdade. Olha o que ele diz em Gálatas 2:20. Agora quem está crucificado sou eu. Só que eu não estou crucificado em mim, sofrendo porque estou renunciando. Não, eu não estou crucificado na morte que é o meu corpo. Agora eu estou crucificado em Cristo. E agora que eu estou vivo, não a vida biológica, porque a vida biológica é passageira. Ele está dizendo: agora eu estou vivo porque ele descobriu a espiritualidade é eterna. Ele disse: agora estou vivo, mas não sou eu que estou vivendo. Aquelas vontades, aquelas fantasias, aqueles desejos, aquelas teorias, aquelas ideias, aqueles saberes, acabou tudo. Agora eu não penso como Paulo. Agora eu penso como Cristo, porque Cristo é o meu pensar. A vida que vivo agora na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou. Olha a consciência agora, a racionalidade, e se entregou por mim. Leva aí para Colossenses 3. Colossenses 3, 1 e 2. Aí ele diz: e eu morri para o mundo, agora eu vivo para Cristo. Agora a minha vida é: eu busco as coisas de cima, versículo 2, e penso nas coisas de cima. É uma nova consciência, é uma nova mentalidade, é uma nova razão. Eu não posso estar dividido entre penso no céu, mas penso na terra, tipo dentro do contexto idolátrico. Não, eu amo a Jesus, mas
mas o meu Chiquinho do Canidé e meu Padinho Padiciço, como é que fica? Não, eu quero a Jesus, eu quero a salvação, mas como é que fica se a minha professora de filosofia, o meu professor de filosofia e de psicologia, diz que eu tenho que ser o que eu quero ser, e eu estou me mudando para o outro lado? Porque eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, desculpa. No pecado eu fui formado, diz o Salmo 139. Eu fui formado, mas não significa dizer que eu permaneça nele. Põe aí 2 Coríntios 5,17. Olha que coisa espetacular. Se alguém já morreu para o mundo e se encheu de Cristo, nova criatura é. As coisas das trevas e que arruinava a nossa alma, passou. Eis que tudo se fez. Onde está essa novidade de vida? Como é que eu sou novo, sou novo, eu fui renovado e continuo com a vida velha? Desculpa, nós nem podemos pregar porque a gente é capaz de ir preso, mas desculpa, não me perdoe em nome de Jesus, não funciona essa coisa. Não dá certo. Não dá certo. Se você nasceu para ser um vaso de honra, você não pode ser um alambique. Vou repetir porque tem crente bebendo. Se você nasceu para ser um vaso de honra, você não pode ser um alambique. Se você nasceu para ser um vaso de honra, você não pode ser um chaminé. Isso não existe. Não matarás. Os vícios somos nós suicidando por vontade própria. Isso não existe. Não é verdade. Se Cristo nasceu em mim, eu não posso estar dividido entre adorar o Senhor e adorar Satã. Se Cristo nasceu em mim, a minha fé é inabalável. Eu não posso dizer, não, o Senhor, eu confio em Ti, mas a cigana quer ler minha mão. Não, mas aí eu tenho que jogar o búzio, tenho que pegar a bola de cristal. Você não conhece Cristo. Jesus Cristo é o caminho. Se Ele é o caminho, você não precisa estar duvidando da sua jornada. Cristo morreu para nos reconstruir, nos formatar espiritualmente. Veja o que diz Gálatas 1:4. Preste atenção a essa leitura. O qual Cristo se deu a si mesmo por nós, para perdoar, para nos limpar, para nos purificar dos nossos pecados, com a finalidade, presta atenção a essa parte C, com a finalidade de nos preservar, nos libertar do presente século mau. Em outras palavras, da presente administração deste período. E que século mau nós estamos vivendo? Da discórdia, da intolerância, da irresponsabilidade, das desavenças, das mudanças de sexo, da incredulidade, das destruições dos valores, da dessacralização do sagrado, que perdemos a capacidade de percepção. O presente mal, o século presente mal está dentro da igreja, principalmente nessa ideologia maligna que está aí, onde quer empurrar de goela dentro entre nós que mudança de comportamento é normal. Eu nasci assim, é normal. Normal é uma ova. Não é normal, é maligno. A questão da nação brasileira espiritual é maligno. Falta o evangelho de autoridade, falta o evangelho de poder, falta o evangelho não político, falta o evangelho não barganhador de finanças, falta o evangelho da graça, da unção e do poder de Deus. Nós perdemos a essência e não estamos grandes. Eu tenho observado aqui que no domingo que jogam os dois times da capital, a igreja se esvazia. Isso é diabólico, isso é maligno. As esposas não vêm porque o marido quer ficar na televisão assistindo o jogo. Observe, faça essa análise comigo. Vocês vão ver como domingo está lotado aqui.
Que hoje tem Ceará e Fortaleza, essas desgraças. Tomara que perca tudinho. Que coisa chata. Isso é idolatria. Eu deixo de adorar o meu Senhor, eu deixo de receber a mensagem me alimentar, porque meu time está jogando. Teu time é o capeta. O teu time é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Nós estamos pecando. Nós estamos pecando. Abandonamos o Senhor por qualquer besteira. Não sabe chegar em casa e escutar, não saber quem perdeu e quem apanhou. E pode ficar com raiva de mim, pode ir embora. Eu não salvo você. Depois não chore. Chegando aqui, me socorra, porque no Brasil está acontecendo isso. A gente só se lembra da igreja na hora da doença. Está em dificuldade, cadê o pastor? Pegue, que eu não vou não. Eu estou procurando você aqui, não encontro. Então não me procure depois. A igreja precisa mudar seu comportamento. Nós não podemos abandonar, abrir mão do nosso caminho que é Cristo. Que se acabe time, que morra todo mundo, mas Cristo. Pastor, isso é radicalismo. Fique com a sua ideia. Irmãos, dói, a situação brasileira é essa. Nós estamos altamente sem vínculos, sem compromisso. E o sofrimento. E o Senhor dizendo: estou à porta e bato. Estou à porta e bato. Nós cristãos precisamos sofrer mais para não desviar-nos do caminho. Então, nós precisamos ter cuidado com este Cristo que morreu para nos salvar. O Senhor está proibindo eu torcer? Você pode torcer até o Quixadá, não tem nada a ver com isso não. Estou dizendo que você não pode quebrar a prioridade básica que é a tua espiritualidade com besteira. Crente que não sabe dar prioridade à espiritualidade não tem nada na cabeça, é um cabeça oca. Brigar por política, brigar por futebol, gente, me poupe. Vou repetir: brigar por política e por políticos e por futebol, me poupe. Você é um Zé Cueca. Você não tem nada na cabeça. Você não sabe o que é a vida. Você não conhece a vida. Você não sabe o que é Cristo. Você não sabe de nada. Você é um saco de batata. E está assim de crente na internet, brigando por vagabundo político. Jesus me perdoe, essa raça ruim que estraga a nossa nação. E brigando por futebol. Eu sou Corinthians. Eu sou o Mengão. Daqui a pouco você vai dizer: eu sou o cão. Pois eu sou o Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, que deu a sua vida para morrer em resgate do homem perdido. A Ele honra, a Ele glória. Aleluia. Pastor, não posso ir ao culto porque meu namorado não é crente, ele não chegou ainda. Vai para baixo da... Não sabe nem o que é servir a Deus, cara. Cara, isso é revoltante. Isso é... Olha, nós estamos tratando... Nós somos a pior sociedade desses últimos 500 anos neste Brasil. Médico, universitário, seja o que for, com respeito aos médicos, advogado tem aqui, juiz, que seja o que for. Nada na cabeça. Nada na cabeça. Daqui a pouco vem chorando aqui no gabinete e nos consultórios dos psicólogos. Um bucho bem por aqui, um menino na mão direita, outro na mão esquerda, com a mão aqui: eu já pari. Cadê a psicóloga? Cadê o psicólogo? Ele me deixou. O senhor não vai dizer nada, pastor? Vou soltar fogos. Pum, 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 pum. Quem escolhe a Cristo é organizado, é prudente. Quem tem nova modalidade de vida com Cristo é prudente, não se apressa, é organizado. Compreende isso? Uma das condições que a gente encontra ao entrar por essa porta é a dissolução dos nossos pecados. Olha isso. Quando eu entro nessa porta chamada Cristo, meus pecados são dissolvidos. Põe Romanos 5:1. Já que foram justificados pela fé,
Busquem ter paz com Deus através da porta chamada Senhor Jesus Cristo. Então, se você está coligado com os céus, seus pecados foram perdoados, para de buscar problema para atanazar a tua vida, rapaz. Procura ter paz. Ah, o marido me deixou. Paz, deixa Deus resolver, amanhã é outro dia. Ah, o noivo disse que não vai ser crente e vai acabar o noivado. E pastor, o que é que eu faço? Não tem mais homem na igreja, minha irmã não tem mais homem em canto nenhum, minha irmã. O negócio está feio. E aqui eu não sei nem que conselho eu vou lhe dar, porque o negócio está apertado mesmo, está complicado. Não sei nem se vou mandar você esperar no Senhor, porque eu acho que nem Deus está querendo mais fazer homem, porque os caras não querem ser homem. Então, ora, jejum para Deus converter esse desgraçado. Pastor, o que é que eu faço, pastor? Ele não quer casar, diz que eu tenho que deixar de ser crente. Não, aí é cão, aí é capeta, manda embora, cartão vermelho. Mas não desperdice a oportunidade de você ter seus pecados perdoados. Tenha paz. Tenha paz. Pastor, alô, o que foi? Ah, o médico disse que eu estou muito doente e que eu não... Tenha paz. Deixo-vos a paz, não como a paz que o mundo produz. O pau está quebrando, deixa quebrar. Vou botar você para fora hoje, crente. Amém, Deus vai abrir outra porta. Ah, eu vou me deprimir, vou entrar em depressão, vou dar um tiro no ouvido, vou morrer. Deixa de ser besta. Tenha paz. Pastor, meu filho foi para as drogas, vai para o joelho. Onde tem joelho dobrado, não tem cão em pé. Onde há joelho dobrado, não tem porta do inferno aberta. Mas nós esquecemos de orar, por isso não temos paz. Esfria a cabeça. Paz, perdão de pecados e paz. Por essa porta, quando eu entro, eu tenho uma absolvição dos meus erros. João 8:11, põe aí, Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 11, rapidinho. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te, não peques mais. Interessante, né? É uma grande aula para a gente, né? Que a gente vive com a lupa procurando o erro do outro. E nós crentes, então, é uma desgraça. Principalmente os santarrões. Nessa minha história de 62 anos de vida e 48 deles pregando o Evangelho, eu tenho observado que na igreja, os que mais erram são os mais santos. Sabe por quê? Para Deus quebrar as ventas deles. Porque quando eu sou santo demais, a ponto de procurar o erro do outro, eu estou sendo juiz dele, senhor dele. E só quem é o nosso juiz, e só quem é o nosso Senhor é quem morreu por nós. Nós temos que ajudar em oração. Socorre, Senhor. Então para de se incomodar com a vida da irmã. Para de se incomodar com a vida do irmão. Quando eu entro nessa porta, eu tenho libertação da minha escravatura. O que é que me leva a fumar, a beber, a roubar, a mentir? O que é que me leva a ser difícil de me converter? Eu sou escravo de algum nó. E quando eu entro por essa porta chamada Cristo, eu sou liberto de tudo. Põe aí João 8,32 que vocês conhecem, é o versículo do Brasil. Olha o que está escrito aí, João 8,32. E conhecereis que é Cristo, e a verdade que é Cristo vos... Basta você ser cheio de Cristo. Você continua tendo raiva, você continua tendo vontade de matar um. Tem problema, você é normal, está entendendo? Você é normal. Você tem raiva, briga com a mulher, briga com o marido, dá vontade de dar uma mãozada no menino. Você é normal, você é normal. Você namora, você deixa de namorar, você é normal. Compreende? A questão é que o sol não se põe, isto é, há um interregno para você refletir o que fez e dizer, não, porque Cristo está em você. Você é templo e morada do Espírito Santo. Aí você tem essa consciência, puxa vida, eu dei uma mancada. Não, desculpa, Senhor. Ele te libertou.
Você não é escravo, sequenciando de uma forma dinâmica. Essa é a escravatura. Compreende isso? Sim ou não? E para encerrar, quando eu entro nessa porta, eu tenho uma condição para me santificar, para ter uma vida separada deste mundo. 1 Coríntios 1 e 2. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor deles e nosso. Então, nós agora somos outro patamar. Temos a nossa vida social, temos a nossa vida biológica, fisiológica, mas somos diferentes. Nós temos outros valores, outras virtudes. Não somos diferentes, né? Pastor, domingo eu não venho para o culto, que eu vou me corar. É que antigamente a gente falava ficar corada, hoje é bronzeada, né? Mas, irmão, domingo, por que não vai no sábado? Porque eu trabalho no sábado, por que não vai no feriado? Né? Aí vai à praia, a mais lotada, né? Faz um topless, que é para a mama ficar coradinha. Pega o marido, vai para um local não muito pervertido, a água é a mesma, o sol é o mesmo e o sal é o mesmo, vai lá. Não se mistura, né? Você é cristão, você é diferente, né? Compreende isso? Você não deixou de ser um ser sociável, nem social. Você só tem outros valores, porque você cresceu, você tem outra demanda. Você está lá em cima. Sua vida é a habitação do Espírito de Deus. Tá certo? Diferente. Na sala de aula, né? No trabalho. Crente no trabalho, santificado, vive para o Senhor, não rouba o patrão. Ele pede as contas, mas não rouba. Né? Ele não trai o patrão. O patrão não presta, pastor. Esse patrão aqui, pois então procura outro patrão. Mas viva o evangelho que te salvou. Na sala de aula, se não dá para confrontar o professor de filosofia, de sociologia, sei lá o que for, fica calado na tua. E fica ali pedindo ao Senhor, me larga com teu sangue para esse negócio não entrar na minha mente. Entendeu? Compreende? E outras coisas que o tempo não me permite falar. Mas é isto, Cristo é esta porta. Por esta porta eu tenho uma nova ética relacional e espiritual. 1 João 1,7. Esta aqui é muito interessante. 1 João 1,7 diz que quando eu estou em Cristo, eu tenho bons relacionamentos entre as pessoas. Se andarmos na luz como Cristo na luz está, temos amizade, comunhão fraterna e ética uns com os outros. E dentro da espiritualidade, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós temos uma relação harmônica na verticalidade e uma relação harmônica na horizontalidade, gente. Então, Cristo é essa única esperança, principalmente nesse momento crítico que nós estamos a viver.